Olá, pessoal. Eu sou Nancy. O assunto de nossa comunhão hoje é reconhecendo como as 3 etapas de obra são feitas por um único Deus. Esse tema é importante e está relacionado ao nosso fim e destino. E se podemos entrar no reino dos céus. Se cremos em Deus, mas não conhecemos sua obra, pode ser perigoso, pois podemos perder a salvação, o que leva à perdição. Por que dizemos isso? Há 2000 anos, o Senhor Jesus veio para redimir a humanidade e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus expressou muitas verdades e fez muitos milagres, o que prova que ele era o Messias. Mas, para os judeus, o Senhor Jesus não nasceu num palácio real, seu nome não era Messias, nem os livrou do governo romano. Por isso, ele não era o Messias. Portanto, não importam quantas verdades ele expressou, nem seus milagres. Ninguém admitiu que ele era Deus. E todos seguiram os líderes do judaísmo quando o crucificaram. Qual foi o resultado? Por quase 2000 anos, Israel ficou extinto. Como essa lição dolorosa aconteceu? Israel não buscou conhecer a obra de Deus, insistiu em suas noções e ideias, resistiu à obra de Deus e a condenou. Agora, o Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso. Expressou milhões de palavras da verdade e faz a obra de julgamento nos últimos dias para nos purificar e salvar. E o mundo religioso? Porque Deus Todo-Poderoso não veio nas nuvens e seu nome não é Jesus, não admitem que ele é o Senhor Jesus retornado. E seguem os pastores e presbíteros que resistem e condenam Deus Todo-Poderoso. Isso é crucificar a Deus de novo. Talvez alguém pergunte: por que sempre que Deus aparece para operar e salvar o homem, os que creem nele e aguardam sua aparição sempre o condenam e rejeitam? Porque são profundamente corrompidos por Satanás. Assim desdenham e odeiam a verdade, e sua natureza é resistir a Deus. Outro motivo é que as pessoas não conhecem a obra de Deus e estão cheias de noções e ideias sobre ela. Veja, quando Deus encerrou sua obra na Era da Lei, os judeus acreditavam que ela estava terminada e que ele não faria obra adicional. Esperavam o Messias, que os resgataria do regime romano, mas não aceitaram a obra de redenção do Senhor Jesus. Assim, perderam a salvação do Senhor. Quando Deus terminou a obra da Era da Graça, crentes de todas as denominações pensaram que, já que o Senhor Jesus redimiu a humanidade, a obra de Deus de salvar o homem estava completa e nenhuma outra seria feita. E, ao retornar, o Senhor nos levaria para o reino dos céus. Com a vinda do grande desastre, muitas pessoas ainda esperam que o Senhor virá em nuvens e não aceitam a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, não acolhem o Salvador e caem em desastres. Pensam que, quando o Senhor Jesus completou sua obra, a obra de Deus de salvar o homem estava feita e que não haverá mais outra. Vamos refletir sobre isso. A obra de Deus para salvar o homem é mesmo tão simples quanto imaginam? Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso revelou o mistério da obra de Deus para nos salvar. Todos vimos que, quando fomos corrompidos por Satanás, Deus iniciou um plano de 3 etapas para nos salvar. Primeiro, ele fez a obra da Era da Lei com o nome de Jeová. Depois, encarnou como Senhor Jesus e fez a obra de redenção na Era da Graça. E nos últimos dias encarnou de novo para fazer a obra de julgamento na Era do Reino, como Deus Todo-Poderoso. Essas 3 etapas são o plano de gerenciamento completo de Deus para a salvação.
Mesmo que Jeová, Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso sejam nomes diferentes e a obra de cada um seja diferente, as etapas estão intimamente vinculadas, cada uma se ergue sobre a anterior e, no fim, resultam na salvação dos homens, levando-os para uma nova era. É a prova de que é um único Deus que faz obra diferente em cada era. Como, então, reconhecemos que as 3 etapas de obra são feitas por um único Deus? Entender esse aspecto da verdade é essencial para ser salvo e entrar no reino. A seguir, vamos comunicar esse tema com base nas palavras de Deus. Primeiro, irei lê-las. Deus Todo-Poderoso diz: todo o meu plano de gerenciamento, o plano de gerenciamento de 6.000 anos, consiste em 3 etapas ou 3 eras. A era da lei do início, a era da graça e a era do reino dos últimos dias. Minha obra nessas 3 eras difere em conteúdo de acordo com a natureza de cada uma. Mas em cada estágio, essa obra beneficia as necessidades do homem, ou, para ser mais preciso, é feita de acordo com as artimanhas que Satanás emprega na guerra que eu travo contra ele. O propósito da minha obra é derrotar Satanás, tornar manifestas minha sabedoria e onipotência, expor todas as artimanhas de Satanás e, assim, salvar a raça humana inteira, que vive sob o império de Satanás. É mostrar minha sabedoria e onipotência e revelar a monstruosidade inaceitável de Satanás. Mais que isso ainda, é permitir que todos os seres criados discriminem entre o bem e o mal. Saibam que sou o governante de todas as coisas. Vejam claramente que Satanás é o inimigo da humanidade, um degenerado, o maligno, e permitir que digam, com absoluta certeza, a diferença entre o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a santidade e a impureza, o que é extraordinário e o que é desprezível. Assim, a humanidade ignorante será capaz de testemunhar de mim que não sou eu quem corrompe a humanidade, e somente eu, o Criador, posso salvar a humanidade, posso conceder às pessoas as coisas de que podem desfrutar. E elas passarão a saber que eu sou o governante de todas as coisas, e Satanás é simplesmente um dos seres que criei e que mais tarde se voltou contra mim. O meu plano de gerenciamento de 6.000 anos está dividido em 3 etapas, e eu opero assim para alcançar o resultado de capacitar os seres criados a darem testemunho de mim e compreenderem a minha vontade e entenderem que eu sou a verdade. Nas palavras de Deus Todo-Poderoso, vemos que a obra de Deus para nos salvar divide-se em 3 etapas. A primeira é a obra da Era da Lei, feita por Deus Jeová há mais de 3.000 anos. A segunda é a obra da Era da Graça, feita pelo Senhor Jesus há 2.000 anos. E a terceira é agora, a obra de julgamento na Era do Reino, feita por Deus Todo-Poderoso no fim dos últimos dias. Embora seus conteúdos sejam diferentes, cada etapa avança a partir da anterior e aprofunda a obra. Estão intimamente vinculadas e, no fim, alcançam a salvação completa da humanidade. A obra de julgamento nos últimos dias encerra a Era da Graça e inicia a Era do Reino, e essa etapa da obra determina o destino da humanidade. Se não entendermos a obra de Deus, será fácil perder a última chance de ser salvo e aperfeiçoado por Ele. Será um arrependimento vitalício. Por isso, é ainda mais necessário explicar o que são as 3 etapas de obra. Vamos contemplar.
Porque o primeiro passo de Deus para salvar o homem foi fazer a obra de emitir a lei. Porque no início os humanos eram como bebês. Não sabiam como adorar a Deus nem como viver. Nem entendiam princípios morais básicos que matar e roubar são pecados. Deus Jeová emitiu leis e mandamentos para ensinar as pessoas a viver na terra. E instruiu a não matar, não furtar e não cometer adultério. Para terem um conceito básico de pecado, soubessem o que fazer e o que não fazer, e também observar a lei e o sábado. Aqueles que guardavam a lei, Deus abençoava, e os que a violavam eram condenados e deviam fazer ofertas pelo pecado. Quando violavam certas leis e regulamentos, a ira e a punição de Jeová vinham, e eram apedrejados ou queimados pelo fogo do céu. O povo de Israel provou da majestade e ira de Deus, do seu cuidado e misericórdia, e se convenceu de que Deus Jeová é o único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Portanto, todos temiam a Deus e obedeciam à sua lei. Viviam normalmente e adoravam a Deus na terra, e podiam viver na presença de Deus. Esse foi o resultado alcançado pela obra de Deus na era da lei. Então, o término da obra de Deus na era da lei significou que sua obra de salvação estava feita? Óbvio que não. Ainda que as pessoas na era da lei soubessem o que era pecado, como sacrificar e expiar e como adorar a Deus, por serem corrompidas por Satanás, muitas vezes não cumpriam a lei. Especialmente no fim da era da lei, pecavam cada vez mais e não tinham ofertas pelo pecado suficientes. Se a obra de Deus tivesse parado na era da lei, as pessoas seriam condenadas e executadas pela lei por seus pecados, e a humanidade seria aniquilada. Por isso, Deus Jeová disse aos israelitas por meio dos profetas que o Messias viria como uma oferta pelo pecado para redimir o homem. As profecias diziam: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mas Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se puser como oferta pelo pecado. Depois disso, Deus veio encarnado como o Senhor Jesus, como prometeu, para fazer a obra de redimir a humanidade. Ao viver entre as pessoas, o Senhor Jesus expressou muitas verdades, as ensinou a confessar seus pecados e arrepender-se, a amar o Senhor com coração, alma e mente, e ao próximo como a si mesmas, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Essas verdades aperfeiçoaram a lei e deram uma nova senda de prática. Curou enfermos, expulsou demônios, perdoou pecados, concedeu bênçãos e graça, e foi crucificado como um corpo sem pecado. Tomou sobre si os pecados de todos e redimiu a humanidade. Depois disso, as pessoas não precisavam mais fazer sacrifícios ao pecar. Se orassem e confessassem, eram perdoadas e desfrutavam das bênçãos e da graça de Deus. Experimentaram o caráter misericordioso e amoroso de Deus, e seu relacionamento com Deus ficou mais íntimo. É evidente que a obra do Senhor Jesus cumpriu totalmente as profecias do Antigo Testamento, salvou as pessoas dos grilhões da lei, encerrou a era da lei e as trouxe para a era da graça. Isso prova que o Senhor Jesus era o Salvador e a vinda do Messias. A verdade expressada pelo Senhor Jesus e por sua obra de redenção é a expressão do caráter de Deus e de tudo o que ele tem e é, e revela plenamente o poder e a autoridade únicos de Deus. O que prova que o Senhor Jesus é o Deus encarnado e que ele e Jeová são um só Espírito e Deus.
É como disse o Senhor Jesus: Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. A obra de redenção e a obra da Era da Lei são duas etapas de obra diferentes, feitas em eras distintas pelo mesmo Deus. Como dizem as palavras de Deus. A obra que Jesus fez representou o nome de Jesus e representou a Era da Graça. Quanto à obra feita por Jeová, ela representava Jeová e representava a Era da Lei. Sua obra foi a obra de um espírito em duas eras diferentes. Exatamente porque Jesus veio e concluiu a obra de Jeová, continuou a obra de Jeová e, além disso, cumpriu sua própria obra, uma nova obra. Isso prova que aquela era uma nova era e que Jesus era o próprio Deus. Eles fizeram dois estágios distintamente diferentes da obra. Um foi realizado no templo e o outro fora do templo. Um estágio era levar a vida de homem de acordo com a lei e o outro era oferecer uma oferta pelo pecado. Esses dois estágios da obra eram marcadamente diferentes. Isso divide a nova era da antiga, e é absolutamente correto dizer que são duas eras diferentes. A localização da obra deles era diferente, e o conteúdo da obra deles era diferente, e o objetivo da obra deles era diferente. Assim, eles podem ser divididos em duas eras, o Novo e o Antigo Testamentos, isto é, a Nova e Antiga Eras. Embora fossem chamados por dois nomes diferentes, foi o mesmo Espírito que realizou ambos os estágios das obras, e a obra que foi feita foi contínua. Como o nome era diferente e o conteúdo da obra era diferente, a era diferente. Quando Jeová chegou, aquela foi a era de Jeová, e quando Jesus veio, aquela foi a era de Jesus. Assim, a cada vinda, Deus é chamado por um nome. Ele representa uma era e ele lança uma nova senda. E em cada nova senda, ele assume um novo nome, que mostra que Deus é sempre novo e nunca velho, e que sua obra nunca deixa de progredir. A Era da Graça durou 2000 anos e quase todos os crentes acreditavam que, quando o Senhor Jesus foi crucificado para nos redimir, a obra de Deus de salvação estava completa. E ao retornar nos últimos dias, o Senhor levaria os fiéis para o céu. Então, é assim mesmo? É verdade que os pecados dos crentes foram perdoados, mas a natureza pecaminosa do homem não foi resolvida. Somos controlados por nossa natureza pecaminosa, mentimos e pecamos com frequência. Lutamos por fama e ganho. Somos invejosos, arrogantes, hipócritas, insolentes e intolerantes. Não amamos o próximo como a nós mesmos. E é ainda mais difícil amar e obedecer ao Senhor. Há 2000 anos, os crentes vivem presos nesse ciclo de pecar durante o dia e confessar à noite, e experimentam a dor e o sofrimento profundos de viver em pecado. Isso é um fato irrefutável. Os que vivem assim em pecado são salvos, podem entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é justo e santo.
como permitiria que pessoas que pecam sempre e resistem a Ele entrem no reino? Assim, quando o Senhor Jesus completou a obra de redenção, afirmou que voltaria para fazer a obra de julgamento nos últimos dias, para purificar e salvar totalmente os homens e levá-los para o reino. É como profetizou o Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Conforme prometeu, o Senhor Jesus voltou encarnado como Deus Todo-Poderoso, expressando a verdade necessária para nos purificar e salvar, fazendo a obra de julgamento a partir da casa de Deus, o que resolve a nossa natureza pecaminosa e nos permite ser salvos por Deus. Isso nos mostra que Deus Todo-Poderoso é o Espírito da verdade e é o Senhor Jesus que aparece e opera nos últimos dias. As palavras de Deus Todo-Poderoso deixam isso mais claro. Deus Todo-Poderoso diz: esta encarnação é a segunda encarnação de Deus, que segue após a obra de Jesus. Naturalmente, esta encarnação não ocorre independentemente. Ela é o terceiro estágio da obra após a era da lei e a era da graça. Cada vez que Deus inicia um novo estágio da obra, deve sempre haver um novo começo, e esse deve sempre trazer uma nova era. Assim, também há mudanças correspondentes no caráter de Deus, na maneira em que ele opera, na localização de sua obra e em seu nome. Não é de admirar, então, que seja difícil para o homem aceitar a obra de Deus na nova era. Mas, independentemente de como o homem se opõe a ele, Deus está sempre fazendo sua obra e sempre está liderando a humanidade inteira adiante. Quando veio para o mundo do homem, Jesus introduziu a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne, e com esta encarnação, ele encerrou a era da graça e introduziu a era do reino. Todos aqueles que são capazes de aceitar a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino, e, além disso, se tornarão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si. E ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia
é para que o homem possa ser limpo e mudado, através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo o da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. Na verdade, este estágio é o da conquista, assim como o segundo estágio na obra da salvação. A obra de hoje tem movido adiante a obra da Era da Graça. Isto é, a obra que está totalmente sob o plano de gerenciamento de 6.000 anos tem avançado. Embora a Era da Graça tenha terminado, a obra de Deus tem apresentado progresso. Por que eu digo repetidamente que este estágio da obra é construído sobre a Era da Graça e a Era da Lei? Porque a obra deste dia é uma continuação da obra feita na Era da Graça e é um avanço em relação ao que foi feito na Era da Lei. Os três estágios estão intimamente interconectados, cada elo na corrente estando firmemente atado ao próximo. Porque eu também digo que este estágio da obra é construído sobre o que foi feito por Jesus. Supondo que este estágio não foi construído sobre o que foi feito por Jesus, outra crucificação teria que ocorrer neste estágio, e a obra redentora do estágio anterior teria de ser toda feita novamente. Isso não teria sentido. E assim, não é que a obra esteja completamente terminada, mas que a era avançou, e o nível da obra foi elevado ainda mais do que antes. Pode-se dizer que este estágio da obra foi construído sobre o fundamento da Era da Lei e sobre a rocha da obra de Jesus. A obra de Deus é construída estágio após estágio, e este estágio não é um novo começo. Somente a combinação dos três estágios da obra pode ser considerada o plano de gerenciamento de 6.000 anos. As palavras de Deus Todo-Poderoso são claras. A obra de redenção do Senhor Jesus só perdoou os pecados das pessoas, mas não eliminou sua natureza pecaminosa, nem salvou completamente as pessoas. Então a obra de Deus para salvar o homem não terminou. A obra do Senhor abriu o caminho para a obra de julgamento nos últimos dias. A obra de nos julgar, purificar e salvar, feita por Deus Todo-Poderoso, é o estágio final do plano de gerenciamento e é também o mais crucial. Deus Todo-Poderoso expressa muita verdade que revela todos os mistérios da Bíblia e todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus, incluindo o propósito disso, a verdade sobre as três etapas, o mistério da encarnação, como Deus faz a obra de julgamento para purificar as pessoas, o fim e destino de todas elas, como o reino de Cristo será realizado na terra e assim por diante. Revela e julga a causa principal do pecado e da resistência das pessoas a Deus, que é a natureza e o caráter satânico das pessoas. Expressa toda a verdade que as pessoas devem praticar na crença em Deus. Que opiniões corretas manter, como ter um relacionamento normal com Deus, como ser honesto, temer a Deus e evitar o mal, e como alcançar obediência e amor por Deus. As pessoas devem entrar nas realidades dessas verdades para se livrar da corrupção e ser plenamente salvas por Deus. O julgamento, a poda, o tratamento, as provações e o refinamento na palavra de Deus permitiram que os escolhidos de Deus entendessem e odiassem sua natureza satânica, vissem que o caráter de Deus é santo, justo e não pode ser ofendido, produzissem temor de Deus e arrependimento genuíno, purificassem e mudassem seus caracteres corruptos e alcançassem obediência real a Deus.
Não importam que perseguição, provações ou refinamento encontrem. Eles seguem a Deus Todo-Poderoso, espalham e dão testemunho do Evangelho do seu reino e produzem muitos testemunhos lindos de vitórias sobre Satanás. Seus testemunhos experienciais são publicados na internet e testemunham ao mundo todo a aparição e obra de Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas são os vencedores que Deus completa antes do grande desastre. E são as primícias, o que cumpre a profecia do Apocalipse. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E é também o que diz Deus Todo-Poderoso. Quando os 3 estágios da obra chegarem ao fim, será feito um grupo daqueles que dão testemunho de Deus, um grupo daqueles que o conhecem. Todas essas pessoas o conhecerão e serão capazes de colocar a verdade em prática. Elas possuirão humanidade e sentido e conhecerão os 3 estágios da obra de salvação de Deus. Essa é a obra que será realizada no final, e essas pessoas são a cristalização da obra de 6.000 anos de gerenciamento e são o mais poderoso testemunho da derrota final de Satanás. Aqueles que puderem dar testemunho de Deus poderão receber a promessa e a bênção de Deus, e serão o grupo que permanece no final, que possui a autoridade de Deus e presta testemunho de Deus. Deus Todo-Poderoso expressou tanta verdade e fez uma obra tão maravilhosa, o que revela o poder e a autoridade únicos de Deus, provando que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são um só Espírito e Deus. A esta altura vamos parar e contemplar. Além de Deus, quem pode expressar tantas verdades e revelar o mistério do seu plano de gerenciamento? Quem pode expor a raiz do pecado e da resistência a Deus? Exceto Deus, quem pode julgar a corrupção das pessoas e salvar completamente a humanidade do pecado? Quem pode expressar o caráter santo e justo de Deus que não tolera a ofensa? Os fatos provam que Deus Todo-Poderoso é o Deus prático encarnado, o único verdadeiro que é o início e o fim de tudo. Todos entendem agora, claramente, as 3 etapas de obra feitas na Era da Lei, na Era da Graça e na Era do Reino são etapas diferentes da obra de Deus para salvar o homem em diferentes eras. A obra da lei ensinou o que é pecado, a obra de redenção redimiu os pecados e a obra de julgamento permite eliminar o pecado. As 3 etapas de obra estão vinculadas, cada uma se ergue sobre a anterior, e as pessoas são plenamente salvas da influência de Satanás e levadas para o reino de Deus. Esse é o processo pelo qual Deus gerencia e salva a humanidade. Do início ao fim, isso é feito por um único Deus. Embora o nome, métodos e obra de Deus sejam diferentes, a essência de Deus, o que ele tem e é, e o caráter de Deus são os mesmos e nunca mudam. Se olharmos as palavras ditas por Deus Jeová na Era da Lei, as do Senhor Jesus na Era da Graça e as de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino, essas palavras são a verdade, são a expressão e a revelação do caráter de Deus e daquilo que Deus tem e é. Vêm da mesma fonte e são a voz e as palavras de um único Espírito. Isso é prova de que as 3 etapas de obra são feitas por um único Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem: da obra de Jeová à obra de Jesus e da obra de Jesus àquela deste estágio atual, esses 3 estágios abrangem de forma contínua toda a gama do gerenciamento de Deus e são todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve operando na gestão da humanidade.
Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E ele é aquele que inicia uma era e aquele que encerra a era. Os 3 estágios da obra, em diferentes eras e diferentes locais, são inequivocamente a obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda a obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas. Ele é Deus, cheio de misericórdia e amabilidade. Ele é a oferta pelo pecado para o homem e o pastor do homem. Mas ele também é o julgamento, o castigo e a maldição do homem. Ele pôde levar o homem a viver na terra por 2000 anos. E ele também pôde redimir a humanidade corrupta do pecado. Hoje, ele também é capaz de conquistar a humanidade, que não o conhece, e fazê-la prostrar-se sob o seu domínio, de modo que todos se submetam a ele completamente. No final, ele queimará totalmente tudo o que é impuro e injusto dentro das pessoas no universo todo, para mostrar a elas que ele não é somente um Deus misericordioso e amoroso, não somente um Deus de sabedoria e maravilhas, não somente um Deus santo, mas, além disso, um Deus que julga o homem. Isso é tudo por hoje. Se tiver dúvida, convidamos você a comentar ou perguntar abaixo. Junte-se a nós em Buscando Fé Verdadeira para mais orientação. Até a próxima!